Olá, meu amigo, minha amiga, grande abraço. E aí, concurso do Senado? Vamos tratar aqui de um tema que eu tive o cuidado aí quando estava fazendo o regimento do Senado esquematizado. Sim, que eu peguei o regimento do artigo 1º até o artigo 413 e fui construindo ali algumas observações diretas, comentários bem objetivos e fiz a transcrição dos artigos. Quando o artigo já citava um outro artigo, eu já trouxe ali logo abaixo, para você não precisar ficar tocando, passando o regimento para frente, para trás. Se for no computador, você fica passando. Não, os artigos, você faz uma leitura contínua, né? Uma leitura boa ali, já com, inclusive com alguns esquemas que eu também coloquei. Esse regimento esquematizado está no site aí do CDF, eu coloquei lá até o artigo 70, só para te dar uma ideia do nosso produto aí, que vai te ajudar muito. Quando estava fazendo, eu também destaquei os artigos que caíram em prova, nas últimas provas. E sobre as atribuições dos membros da mesa, eu percebi que havia muita cobrança. Por isso, fiz um artigo aqui rápido, só para a gente passar pelas competências e você ter um bom material de consulta. Vamos lá? Mesa, então, do Senado Federal, atribuições parte 1, que eu tive que dividir, porque as atribuições do presidente são muitas. Então, nesta parte 1, nós vamos ver atribuições do primeiro vice, do segundo vice e atribuições do segundo, do terceiro e do quarto secretários. Então, não vamos ver de todos aqui nesta videoaula, somente desses integrantes. Professor, mas eu não sei nem os integrantes. Calma, vamos lá. Vamos identificar como é formada a mesa ali do Senado Federal. Olha aqui, a mesa tem lá o seu presidente, apenas um, isso mesmo, apenas um presidente, 2 vice-presidentes, 4 secretários, na ordem ordinal, do primeiro até o quarto, e 4 suplentes. Isso, 4 suplentes. Do presidente até o secretário são os membros titulares. Esses membros aqui de baixo são os membros suplentes. Atenção! Atenção que a prova anterior, ela tinha uma questão que cobrava o seguinte: a mesa do Senado Federal é formada pelos seguintes membros. Item A: um presidente, um vice e 4 suplentes. Então, em nenhuma das alternativas, citava, opa, eu falei suplentes, né? Um presidente, um vice e 4 secretários. E nenhuma das alternativas citava os suplentes, nenhuma. Então, para a banca, e na leitura que a gente faz, realmente os suplentes, eles não fazem parte da mesa. Então, uma leitura restrita, os membros da mesa são os titulares, são 7 titulares. Mas tem os 4 suplentes de secretários. A mesa do Senado também a mesa do Senado também é uma comissão diretora, uma comissão permanente. Ela atua como comissão permanente, delibera entre ela. Se ela delibera, não teria como ter 6 membros. Então tinha alternativa que era um presidente, um vice e 4 secretários. Daria 6 membros. Imagina uma deliberação da mesa com 6 membros. 3 votam a favor, 3 votam contra, dá empate 3-3. Então, tem que ser ímpar o número. Agora, não se esqueça, lá nas comissões permanentes do Senado, são 14 comissões permanentes, são 14 comissões permanentes, lá nas comissões permanentes tem um presidente, veja, um presidente e um vice-presidente. Agora, na mesa, é um presidente e 2 vice-presidentes. Ok? Pegou bem isso aí? Então vamos lá. E tem os suplentes então. Então, identificados esses membros da mesa, a gente vai partir para olhar as atribuições dos vice-presidentes, do segundo, do terceiro e do quarto. Vamos deixar o primeiro para uma outra oportunidade. Então, olhando a mesa é de 2011, então desconsidere os nomes, só para você ver. Tem 5 lugares, mais 7 titulares. Estão aqui, o presidente, primeiro e segundo vice, e aqui os secretários, o primeiro, segundo, terceiro e quarto. E olha que os suplentes estão destacados aqui embaixo.
Quais são, então, as atribuições? O primeiro vice, substituir o presidente nas suas faltas ou impedimentos. Vamos pular aqui para baixo. Ó. O segundo vice também substitui, mas não é o presidente. Você tem que ficar atento. Ó. Ele substitui o primeiro vice-presidente nas suas faltas ou impedimentos. Então, o primeiro substitui o presidente do Senado e o segundo, lógico, substitui o primeiro presidente. É na lógica. Não se esqueça, essa atribuição ela é constitucional. Essa de baixo. Qual é essa atribuição, professor? Você se lembra lá na Constituição, quando fala da promulgação das leis. O presidente da República vai sancionar, promulgar e publicar. Se ele não promulgar, cabe ao presidente do Senado promulgar. Se o presidente do Senado não promulgar, dentro daquele período estabelecido na Constituição, quem vai promulgar? Eu escrevi lá no artigo. Quem vai promulgar? Vai ser o vice-presidente. A Constituição não disse se é o primeiro vice, se é o segundo vice, não, falou vice-presidente. E o regimento reproduziu essa regra aqui, ó, quando falou da competência do primeiro vice. Então, o primeiro vice vai promulgar a lei se o presidente da República nem o presidente do Senado o fizer. O presidente da República aqui. Ok? Competências comuns. Essas competências, tanto o primeiro, que não está aqui nesse nosso artigo, hein? Quanto o segundo, quanto o terceiro, quanto o quarto secretários vão exercer. É a competência da substituição na sequência ordinal, artigo 46, parágrafo 1º. Então, se o primeiro secretário está ausente em alguma missão oficial, o segundo se torna o primeiro. Exerce as funções do primeiro, na ausência do primeiro secretário. Se o terceiro está ausente, o quarto vai fazer as vezes do terceiro, se assim for necessário. Então, é a substituição ordinal prevista lá no regimento. Lá na frente, no artigo 294, então, professor, as competências não estão reunidas certinhas no mesmo artigo? Não. Elas estão espalhadas pelo regimento. Estão espalhadas, por isso que é interessante a gente colocá-las aqui, agrupá-las para poder entender. Então, olha, lá na frente, ó, auxiliar no processo de votação, se for por chamada. Então, se por algum motivo o sistema eletrônico não está funcionando, vai ser feita a chamada nominal de cada um dos senadores. O regimento prevê o seguinte: nesse momento, os secretários devem ajudar, tem que ajudar o presidente. Então, essa é a função dos secretários na mesa, auxiliar o presidente. De forma genérica, eles auxiliam o presidente. E o artigo 294, parágrafo único, vai dizer o seguinte: auxiliar no processo de votação, se for por chamada. Então, essas duas competências, os 4 secretários exercem. Agora vamos para as competências específicas. Olha só. O segundo secretário vai lavrar as atas das sessões secretas. Lavrar. Vai elaborar. Elaborar as atas das sessões secretas. Vai também fazer a leitura e vai assinar. Só que o regimento fala assinar depois do primeiro secretário. E em outro artigo ainda considera o presidente. Então, preste atenção. Olha o desenho abaixo. Como é que é a ata, então, da sessão secreta? Primeiro que assina é o presidente do Senado. O segundo que vai assinar é o primeiro secretário. E o terceiro que vai assinar as atas é o segundo secretário. Mas quem vai elaborar a ata? O segundo secretário. E quem vai fazer a leitura? O segundo secretário. Então, essa atribuição pode estar na sua prova. Então, com relação à ata da sessão secreta, guarde bem. Quem elabora e quem faz a leitura é o segundo. E quem assina são os 3. Ok? Alguma dúvida aí? Ou tá tranquilo? Vamos partir para cima aqui, ó. Seguindo. Segundo secretário. Continuando. No caso de desacato, você vai ver o desacato lá no artigo 23, tem incisos 1 e 2 do regimento interno. No caso de desacato, por exemplo, se dirigir de forma inconveniente com relação à mesa ou ao senador nas dependências do Senado Federal, desacato. Opa, desacato tem um processo de apuração. E nesse processo de apuração, quem vai elaborar então o relatório detalhado, pormenorizado, é o segundo secretário.
ele vai fazer esse relatório, e isso está lá no artigo 24, inciso 1º, por determinação da presidência. Então, guarde bem, no caso de desacato, não é o primeiro secretário, não é o terceiro nem o quarto. Quem vai fazer a elaboração do relatório, em razão de ordem da presidência do Senado, é o segundo secretário. Vamos embora. Na apuração do processo de eleição da mesa, um dos principais processos dentro da casa, que é fazer a eleição dos membros da mesa, esses membros que a gente está vendo as competências, na elaboração do processo de eleição da mesa, o segundo secretário fica responsável por anotar o resultado. Artigo 60, parágrafo 3º, também não está lá nos mesmos artigos das competências, está mais para frente um pouco. Ó, a gente encerra então, ó, no segundo secretário. Então guarde bem, segundo secretário, atas das sessões secretas, apuração no caso do desacato, ele faz o relatório e anota o resultado. Você vai ver que o terceiro e quarto, eles também atuam em eleições. Vamos lá. Ó, terceiro e quarto, são os últimos aqui para a gente encerrar. Vamos fazer uma questão e acabou nossa videoaula aqui, rápida, sobre as competências. Você vai ler o artigo com calma. Se quiser, você vai lá no regimento sistematizado, dá uma lida lá para você ver nos artigos, nos comentários também. Vamos lá. Quem faz a chamada dos senadores? Fazer a chamada dos senadores nos casos determinados nesse regimento. Então, quando tem chamada de senadores, terceiro e quarto ficam responsáveis. Não, mas espera aí, professor. Eu vi você falar das chamadas lá atrás. Sim, está lá também. Olha aqui, ó. A gente leu aqui, ó. Auxiliar o processo de votação se for por chamada. Está como uma regra generalizada e tem aqui específica o terceiro e quarto. Contar os votos em caso de verificação de votação. Aqui não. Aqui a gente só viu essa regra para o terceiro e quarto. Então essa regra aqui é mais fácil de cair na sua prova. Então guarde bem. Se for contagem de votos, terceiro e quarto secretário. E também, por último, auxiliar o presidente na apuração das eleições, também muito semelhante com aquela competência do segundo secretário, hein? Só que lá é anotar o resultado. Daqui é auxiliar o presidente na apuração das eleições, anotando os nomes dos votados e organizando as listas respectivas. E aí? Competência é questão certa em prova, porque os membros da mesa, eles são protagonistas do processo de condução das sessões. A mesa é um órgão colegiado importante, porque ela que resolve os problemas, conduz os trabalhos, tanto legislativo quanto administrativo. Então você tem que guardar essas competências e separá-las, da mesma forma que eu fiz aqui. Vamos ver se tem questão aqui, ó. Vamos lá. Caiu essa aqui, ó. Cabe ao primeiro secretário lavrar as atas das sessões secretas, proceder-lhes à leitura e assiná-las depois do segundo vice-presidente. É o primeiro secretário, você se lembra? Quem faz as atas das sessões secretas? Nesse artigo aqui, nós nem falamos do primeiro. Nós vamos falar do primeiro secretário em outra oportunidade. Quem faz a ata da sessão secreta é o segundo secretário. Guarde bem, hein? Vou colocar bem grande aqui, ó. Segundo secretário. Então tá errado essa aí. Caiu na prova da FGV nos últimos concursos aí do Senado. Essa aqui eu elaborei, ó. Quando há verificação de votação, você tem que guardar, ó. Quando há verificação de votação, incumbe ao terceiro e ao quarto contar os votos. Vamos lá ver? Olha para você ver, ó. Contar os votos, tá aqui, ó, no meio aqui, ó, contar os votos em caso de verificação de votação. Então essa tá correta. Mais duas para a gente encerrar, hein? A ata da sessão secreta, em razão de sua importância, é assinada por todos os membros. É isso? Vamos lá ver. Quem assina a ata, ó, rapidinho, ó. Assinaturas da ata da sessão secreta. Presidente, primeiro, segundo. Não chega no terceiro e quarto. Então aqui, ó, apesar da importância da ata, não é missão para todos aqui assinar, só para o primeiro e segundo. E o presidente, lógico. Último aqui, para nós encerrar o nosso artigo aqui, e você ter esse conteúdo aí na mão sobre as atribuições dos membros da mesa, hein? Vamos lá. Por determinação do presidente do Senado, o relatório pormenorizado do ocorrido no caso de desacato será elaborado pelo segundo secretário. E aí, qual a sua resposta? É ele o encarregado? Acho que sim, né? Tá correta. Valeu. Grande abraço aí. Lê o artigo lá. Dá o feedback pra gente aí, se você gostou ou não.
A ideia é a gente fazer um outro agora, parte 2, falando das principais competências do presidente, que são muitas, né? O presidente do Senado são diversas, não vamos tratar de todas. Mas vamos tratar ali de todas do primeiro secretário. Grande abraço, até mais!